Bom, vamos começar falando na sexta-feira, né, Edmundo? A gente falou muito sobre os reforços, é claro, do Vasco da Gama. Hoje a gente vai falar do Campeonato Brasileiro que acabou, quem surpreendeu mais também, tudo. Só que como tem muita notícia de reforço, eu quero começar com o técnico, né? Por quê? Porque o Vasco ganhou concorrência pelo Vojvoda. Só que ele está no páreo. O Vasco da Gama está no páreo, estava esperando acabar o Campeonato Brasileiro. O Vojvoda pediu um pouco de tempo para respirar, né? Porque parece que ele foi muito sondado por algumas equipes. Foi em área de despedida, ele não deve ficar realmente no Fortaleza para o ano que vem. Só que agora, né, a concorrência é do Corinthians e do Atlético Mineiro, porque parece que virou o alvo principal das duas equipes também, além do Vasco da Gama. Só que aí você pode falar, pô, Atlético Mineiro, Corinthians, pô, os caras estavam... mas o Vasco está no páreo, tá pau a pau, tá, gente? Agora o Vasco, além de ter uma estrutura, pagar tudo em dia, tá investindo, vai fazer um grande time e o Vojvoda, cara, eu, na minha opinião, encaixaria muito bem no projeto Vasco da Gama, né, Edmundo? Por quê? Porque eu acho, sinceramente, melhor ele ir para o Vasco da Gama do que para o Atlético Mineiro e para o Corinthians. Por quê? O Atlético Mineiro tem alguns jogadores rápidos, novos? Tem, mas também é bem mesclado, né? Tem umas estrelas, etc. O Corinthians, um time um pouco mais velho, deve contratar jogadores mais jovens e tal, só que também já tem bastante gente, não deve contratar por atacado. De repente, o Vojvoda vindo para o Vasco, Edmundo, é bom para ele, por quê? Porque ele vai participar do projeto do zero, né? Por quê? Ele vai conseguir... tem esses nomes aqui, Vojvoda, a gente está tentando aqui, Pedro Raul, etc. Daqui a pouco a gente vai falar, Terence, tal. Quem você aprova, quem você não aprova. Por isso que é importante, né? Eles tentarem fechar o quanto antes, de repente, com o Vojvoda, né, Edmundo? A gente falou bastante sobre isso, né? Porque a ascensão dele é meteórica no futebol brasileiro, mas ela pode ser como se fosse um balão japonês. Eu acho que não. Ele mostrou muita capacidade à frente do Fortaleza, mas a gente já viu isso acontecer, e aí vou falar com Eduardo Batista, Adilson Batista, Thiago Nunes... Alguns técnicos tiveram uma ascensão meteórica e depois... Por quê? Porque sai de um trabalho muito bem feito para obrigação de título, né? E alguns técnicos não estão preparados para isso. Então, para ele, seria melhor essa ascensão gradativa. E acho que, indo para o Vasco, ele ia conseguir isso. A torcida ia ter um pouco mais de paciência, a imprensa também, porque é um novo trabalho. Um novo dono, novos investimentos, um novo time. Quando ele chega num time pronto, principalmente Corinthians e Atlético Mineiro, que não ganharam nada, né? O Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, mas não era essa a pretensão do Atlético Mineiro. A cobrança vai ser para que ele retorne a ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, coisas que o Cuca ganhou recentemente. O Corinthians nem se fala, porque o Palmeiras está lá na frente, está voando, campeão de tudo nos últimos anos, e o torcedor corintiano quer que essa conquista seja de forma imediata. Então, acho que seria melhor para ele, de fato, ir para o Vasco. Mas acho que ele vai avaliar qual é a melhor proposta, qual é o melhor projeto, porque a gente fala muito disso, né, de projeto, e decidir. Tomara, né? Minha torcida é que ele escolha o Vasco e, se Deus quiser, eu vou lá recebê-lo. E tem, assim, Edmundo, falando ainda do Vojvoda, cara, ele me parece um cara muito consciente com a divisão entre dinheiro, projeto, vontade de trabalhar, né? A gente percebe como o Fortaleza abraçou ele gostou do Fortaleza, ele recebeu proposta, né? De outras equipes e nem quis ouvir para ficar no Fortaleza até o fim do ano. Agora pediu, acho que 10 dias para pensar. Então, eu acho que ele vai analisar fator torcida, ele vai avaliar também, projeto do zero, eu podendo ajudar. De repente, eu acho que ele pode optar pelo Vasco da Gama, que em questão salário vai ser igual Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Isso aí pode ficar tranquilo. Eu acho que vai ser uma grana alta que vai investir no treinador, mas eu acho que aí vale a pena, né, Edmundo? Você pegar o treinador que você quer, esse tem que gastar dinheiro, não tem jeito. Tem que gastar dinheiro com o treinador para pegar um top de linha mesmo. O Vojvoda tá no começo? Tá, mas, cara, eu acho que é um técnico numa ascensão que já mostrou cabeça,
projetos. Eu gosto do estilo do Vojvoda, né? Pode até falar, pô, mas o Thiago Nunes também era assim. Mas o Thiago Nunes, apesar de tudo, ele mostrava alguns problemas assim com relacionamentos, né? Assim, pelo menos eu vi algumas vezes. É lógico que é fofoca, é não sei o que lá, mas a gente ouvia. O Vojvoda, a gente nunca ouviu isso, né? Então, eu não sei não, cara, Eu acho que tem uma outra coisa, né, Gui? O exemplo do Botafogo, né, o Luiz Castro, foi espetacular. Acho que é um tapa de luva de pelica no futebol brasileiro. O português chegou, teve tranquilidade para fazer o trabalho, flertou com a zona de Libertadores, flertou com a zona de rebaixamento, fez um campeonato regular, porque ganhou mais fora de casa do que jogando em casa, lá no Engenhão, e em nenhum momento a SAF questionou o trabalho dele. Eu acho que isso vai ser levado em consideração na escolha do Vojvoda. Quando você vai para time de massa, que tem a obrigação de vencer, né, como é o Corinthians e Atlético Mineiro, você vê, há 365 dias atrás, ou menos, o Cuca batia campeão brasileiro. Campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro e semifinalista. Vai para a seleção, né? Semifinalista cotado para ir para a seleção brasileira. E, ao término do campeonato seguinte, e ele nem participou da temporada inteira, já está lá super questionado. Esse é o risco de você dirigir um time gigante de massa que tem obrigação de conquistas imediatas. E acho que ele vai pensar por esse prisma. Só pelo fato dele ter permanecido. Ele já fez sucesso na primeira temporada, levando o Fortaleza à quarta colocação, consequentemente a Libertadores. E aí, quando você está na Libertadores, você sonha em ganhá-la. Ele largou o Campeonato Brasileiro esse ano, chegou a bater lanterna por muitas e muitas rodadas. Verdade. E faz um campeonato de pura ascensão e volta à Libertadores em 2023. Então, o trabalho dele é muito bom, é um trabalho admirável, e acho que ele vai pesar algumas coisas. É claro que a parte financeira sempre conta, né? Todo profissional quer ver o seu trabalho valorizado, mas eu acho que eu estou acreditando aí que ele vai escolher o Vasco, que eu acho que é o próximo degrau. Se ele sair do Fortaleza e para o Corinthians ou para o Atlético Mineiro, talvez seja um salto maior que as pernas. Exatamente. E assim, né, Edmundo, até colocando isso que você falou, né, esse exemplo que você deu, a gente não fala salto marca perna pelo Corinthians e Atlético Mineiro, é mais time que Vasco. Hoje pode ser. Não, digo assim, não, é o que eu tô falando. É porque ele vai crescer junto com o Vasco no sentido time. Hoje, o Atlético Mineiro e o Corinthians tem um time já formado, né, Edmundo? Tem muitas estrelas lá. Não é um time contestado como foi o do Vasco da Série B, né? Então ele pode chegar e ajudar no projeto Vasco da Gama. Acho que isso que é muito importante. Por exemplo, aqui eu vou colocar algumas pessoas aqui. Por exemplo, o Gil Souza falando, ele não vem, esquece, não sei o que lá. O Thiago Nunes fez leilão. Então, é diferente, Gil, a situação dos dois. Eu acho que o Vojvoda não vai chegar a fazer leilão, ele vai meio que fixar, quero o salário, vou dar um exemplo aqui, tá? 1,5 milhão por mês para ir para o time que eu vou escolher. Acabou. Eu acho que ele vai ser nesse estilo, tá? Para ele fechar. Não pode se frustrar também se ele ir para Atlético Mineiro ou Corinthians, né? A gente não sabe o que está passando na cabeça dele. Mas eu acho que ele vai ser um pouquinho diferente do Thiago Nunes nesse sentido, tá? E aí tem uma pergunta muito interessante do Alexandre aqui, que eu acho importante colocar, né, nesse momento. Gui, pergunta para o Edmundo, por favor. Caso o Vojvoda não vier, por algum motivo, qual treinador que ele acha que pode fazer um bom trabalho? Obrigado. Isso é importante a gente colocar aqui, né, Edmundo? Por quê? Treinador, eu acho que é o principal agora para o Vasco. Óbvio, porque tem que ter primeiro o treinador para depois o jogador. Não adianta contratar um monte de jogador por atacado sem saber quem vai ser o treinador. Né? Por exemplo, o Terans mesmo, o Felipão não gostava de usar ele. De repente vem um cara que não gosta do Terans e contrata o Terans, por exemplo. Então acho que é importante contratar primeiro um técnico. Você vê algum nome aí no mercado bom aí? Cara, eu acho que os nomes que foram especulados são bons nomes, mas eu tô com o Baran. Baran me convenceu naquela fala.
Para vir para o Vasco tem que ser o melhor. E o melhor hoje é o Vojvoda. E o técnico tem momento. Né? E os técnicos do momento são Abel Ferreira, são o Vitor Vojvoda, Pereira, que saiu, também é bom técnico, mas já não vai ficar no Brasil. Dorival Júnior, eu acho que Dorival. Os técnicos do momento. A gente tem que pensar grande. Mas, cara, não descarto a possibilidade de vir um técnico que não está arrebentando e fazer um trabalho de excelência. Porque a torcida do Vasco vai abraçar, né? Não sei se é verdade ainda, não cheguei no Brasil, chego na quarta-feira, que no dia 14 de janeiro, a estreia do Campeonato Carioca contra o Madureira, os ingressos já estão esgotados. Então, cara, isso mostra que o projeto está vivo na cabeça do torcedor. E isso vai, sem dúvida nenhuma, fazer muita diferença. Exato. Aliás, colocaram aqui um nome, lógico que eu não acho que seja o caso, né? Mas é até interessante colocar. O Tadeu falou: Papai Joel não cairia bem. O Joel Santana, que falou de você no The Noite, eu assisti uma entrevista dele no The Noite, falou super bem de você lá. O Joel tá fora do mercado, ele disse que acho que nem volta a treinar, né? Nenhum time. Você tem alguma história boa com o Joel? Cara, ele te adora, você sabe disso, né? O Joel é um amigo, né? Foi meu técnico logo no início de carreira, logo no meu primeiro ano de profissional. Nós fomos campeões carioca invicto. E, enfim, depois ele virou um amigo, um irmão. A gente tem um amigo em comum chamado Jorge Rodrigues, que faz questão da gente almoçar toda hora, toda semana, não, eu ia falar toda semana. Mas a gente está sempre almoçando junto, batendo papo, dando risada. Ele é uma figura das mais bacanas que eu tive o prazer de conhecer. Mas acho que aquela passagem dele pela seleção sul-africana misturou um pouco o técnico com o personagem, sabe? Ele passou a ganhar bastante dinheiro fazendo propagandas. Então ele virou um artista, um técnico mais folclórico. Mas ele, cara, arma muito bem um sistema defensivo e de contra-ataque que funciona. E se você for ver, ele é campeão carioca, muitas vezes campeão paulista, campeão baiano. Ele foi campeão em um monte de lugar, campeão da Copa Sul-Americana. Eu acho, não sei se foi campeão brasileiro, mas ele foi bastante vezes campeão, um cara que eu respeito e admiro. No futebol moderno, talvez algumas pessoas possam dizer que está ultrapassado, que ele está ultrapassado. Mas o trabalho do Filipão, frente ao Atlético Paranaense, desmente um pouco essa mística de que um técnico com idade ele está ultrapassado. Mas não sei, acho que não vai ser a escolha da 777, porque eu acho que é um pensamento, um projeto de era moderna, sabe, de futebol moderno, e que alcance, né, a expectativa do torcedor do Vasco. Eu acho que já tem que começar a pensar e olhar para o mercado de fora, de repente ir para cima com tudo de um treinador top de linha, um Galhardo aí, de repente. Acho que até o Kudê seria um bom nome. Aliás, Edmundo, passamos de 1000 simultâneos já, nem metade da live. Gente, obrigado. Quem estiver aqui, se inscreve no canal. É muito importante para a gente crescer cada vez mais e deixar o seu like. Deixa o like. Quem tiver aí, pô, like é de graça. Então, curte o vídeo aí, porque ajuda bastante a gente, beleza? Tem muita gente falando do Galhardo, por que não vai para cima do Galhardo? O Galhardo tem vontade de ir para a Europa, né? Inclusive saiu do River pensando nisso, mas chegar não custa você ligar. Tudo bem, a gente tem um projeto muito forte aqui para crescimento nos próximos 2 anos, 3 anos, crescer cada vez mais. Por que não? Né? Oferece um salário bom, eu acho que tem que tentar. Mas o Vasco, pelo que eu entendi, vai querer ouvir o não ou o sim do Vojvoda antes de ir para cima de outro treinador. Agora, esperar 10 dias para isso, você perde tempo com contratação de jogador. Então, é provável que a gente tenha mais contratação de jogador. Já tem o Júnior Urso aí, alguns especulados.
Então, eu acho que perde muito tempo com isso. Então, tem que conversar com o Vojvoda mesmo. Quero 10 dias. Chega para ele e fala, a gente vai esperar 10 dias desde que você fale sim. Você vai falar sim daqui 10 dias para a gente? Acho que tem que mostrar um pouco de... tem que chegar com mais ímpeto para cima do Vojvoda para saber a resposta dele. Galhardo é muito caro, estão falando aqui. Louco Biel, só tem bastante gente dando... tem gente falando até Dorival Júnior. Dorival, acho que hoje o Flamengo não pensa em tirá-lo de lá, né? Então, acho complicado. O Jorge Jesus, tem gente falando, aliás, estão falando aqui que é mentira esse negócio do ingresso esgotado para o dia 14, mas, gente, vai estar esgotado de qualquer jeito. A gente conhece a torcida do Vasco, né? Primeiro jogo da temporada com o Vasco da Gama na Série A, claro que é carioca, né? Gui, eu acho que só não esgotou porque não abriu venda. Exatamente. Se abrir a venda hoje, eu tenho certeza que esgota em uma semana no máximo aí, né? E o Tite, tem gente falando, Tite vai ficar parado 6 meses, pelo menos. E deve ir para a Europa também, gente. Muito complicado, né? O Kudê é um bom nome, viu, Wallace? O Wallace mandou aqui do Kudê. O Kudê, eu acho que um cara que talvez viesse, se chegasse com um projeto para cima dele e tal, mostrando o que pensa o Vasco da Gama nos próximos anos.